Caxias, né, que vai ser já chamou a atenção da população, toda a decoração, em especial da Júlia, a iluminação, e trouxe mais vida, não só para o centro de Caxias do Sul, mas para todas as pessoas que transitam no centro, e com certeza vão transitar ainda mais, principalmente no período da noite. Na segurança pública se diz o seguinte, vereador Cristiano, que a população de bem ela tem que ocupar os espaços para que os criminosos não ocupem os espaços. Então, eu trago justamente essa questão, porque está sendo feito todo um esforço que, com certeza, trará muitos frutos a partir de hoje para Caxias do Sul, não só ali, mas também a nova estrutura, praça, né, da estação férrea, que com certeza vai ser um ambiente de convivência, e de lazer e até mesmo de turismo para a nossa cidade. Mas aqui eu quero trazer alguns assuntos, tanto a nível, obrigado, vereador Iago, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e muito me surpreendeu, vereadora Daiane. E olha só, que para me surpreender, algo do governo Lula, porque de tanta corrupção, de tanta coisa que tem, é impressionante. Agora, abri hoje de manhã um Instagram, Lula proíbe linguagem neutra em órgãos públicos. Pasmem. Não, eu li 27 vezes, 33 vezes. Não, quando eu li isso aqui me apavorei. Eu digo, é fake news, só pode. Mas prova, e aqui está escrito, ó, sancionou a lei nessa sexta-feira que cria a política nacional de linguagem simples, ou seja, é a linguagem do português correto, ortográfico, é simples, né? É simples assim. Mas de milhares e milhares tanto de corrupção, de problema, de situação do governo Lula, parece que ele fez um filho, ou um enteado aí pelos estados Brasil afora, em especial no Rio Grande do Sul, porque ele criou um aprendiz aqui magnífico quando se trata de sigilo, né? Porque agora o governador Eduardo Leite quer sigilo, é a nova do governo do estado do Rio Grande do Sul. E pasmem também, né? Pasmem não, isso é óbvio, né? É o aluno mais fraco do Lula, é o Eduardo Leite, se for ver. Mas está aprendendo, está gostando do sigilo. O povo gaúcho que sustenta o luxo, né, do governador no Palácio Piratini, agora nem pode saber para onde que vai os aviões do estado do Rio Grande do Sul e nem para quê. Está aqui, ó. Vou puxar aqui o documento. O governo do estado negou as informações para um deputado estadual. Está aqui. Um deputado estadual, Felipe Camossato, que tem direito e dever, acima do direito é dever, de fiscalizar o poder executivo, teve a negativa de acesso às informações para onde o bonito vai de jatinho. Uma parte, vereador. Não bastasse, já lhe concedo, vereadora, não bastasse isso, se a gente voltar um pouquinho, alguns meses atrás, o boneco quis comprar jatinho, com o dinheiro das enchentes, para ajudar o povo das enchentes, mas ele queria, em benefício próprio, comprar um jatinho. Mas a pressão do povo, né, graças a Deus que o povo é atento hoje em dia, e pressão nossa, inclusive, voltou atrás. Voltou atrás e não comprou o jatinho, né? E ainda ele quer decretar, e já decretou, né, o sigilo nos aviões do estado para poder passear sem ser incomodado. É impressionante, né? Até porque, vereadora Dai, ele anda viajando muito, né, nos últimos meses, bastante. Fevereiro foi para a Suécia, para uma encheção de linguiça de sustentabilidade. Em maio foi para Nova York, falar sobre o quê? A reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Mas que reconstrução? Que tem gente ainda que não teve nem em casa construída pelo estado, que foi atingido pelas enchentes. Milhares de pessoas. Até hoje tem gente desamparada sem casa. Em julho ele foi para Portugal. E de Portugal foi para a França. Falar só lá sobre sei lá o que de baboseira que não contribuiu em nada para o estado do Rio Grande do Sul e para a vida dos gaúchos, nada.
E isso nós estamos falando só desse ano. Só desse ano. Virou a Janja, né? Gosta de viajar às custas do povo gaúcho. Só suga dinheiro do povo. Não adianta. É isso. Ele tem prazer em fazer isso. E agora? Mais ainda, né? Para quem acompanha a política de perto e lê as notícias. Os novos pedágios, né? Em Gravataí, Taquara, Igrejinha, São Francisco de Paula. Daqui um pouco vai ter um pedágio por município, vereador Iago. Mas afinal, né? Ele tem que pagar o coquetel de 16 milhões de reais até o fim do ano que vem, que é o que ele contratou, né? Os coquetéis para vários eventos, os passeios de aviões, dentre outras questões mais. Peço uma parte. É triste, é triste. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Bortola, ontem trouxemos esse assunto nas nossas redes exatamente sobre isso, né? Além de negar o pedido de informações do deputado estadual, o qual está fazendo seu trabalho, que é fiscalizando a questão do governo do estado, decretou, né, esse sigilo aí, não saber aonde vai, com quem vai, para que vai, né? Só que é tudo com o dinheiro público, né? E assim é fácil fazer política. Isso sim. E nada mais nos causa estranheza no governador Eduardo Leite, né? Porque acho que daqui a pouco, nos próximos dias, ele já vai trocar daqui a pouco a nossa vaneira e o bugio pelo pagode, pelo samba, porque está sambando na cara dos gaúchos a todo momento. Obrigado, vereador Bortola. Obrigado, vereador Iago, sua parte. Bem rapidinho, lembrando que o Bloco 3 está vindo aí, ele foi confrontado por um vereador ali, um aliado nosso, outro dia em um evento, e mesmo assim ele manteve e disse que cada vez mais vai colocar esses blocos, que está ficando ruim, né? Porque eles fazem a promessa de cobrar R$2, mas depois a gente sabe que ele é o verdadeiro Pinóquio, né? Está sempre mentindo e sempre cobrando a mais, né? E a gente pagando por um serviço ruim. Então tem muitos erros nessas concessões. Até me admira, eu estive lá na SIC, o pessoal estava meio que defendendo isso aí. Até me admira, porque eu até questionei o pessoal da SIC, acho que o senhor estava na reunião, porque o nosso custo logístico é um dos maiores do mundo, né? Então está passando a Europa. Então, quando o custo logístico se torna maior, não é apenas um pedágio, mas sim o preço do frango, do feijão, do arroz, da soja, tudo acaba ficando mais caro, né? Então, isso é um dos pontos que ele erra muito, mas a gente vai continuar aqui fazendo oposição e cobrando cada vez mais. Obrigado, vereador. Graças a Deus está no fim do governo, né? E falando em fim de governo, abre o olho, Eduardo Leite, porque o sigilo pode ser derrubado no próximo governo. E tenha certeza, se Deus, Nosso Senhor, quiser, o próximo governador, o vereador Iago, é um governador de direita e vai revogar esse sigilo. E aí sim, nós vamos ver os passeios do boneco, que foi passear em tudo que é canto desse Brasil e fora dele. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola.